Olá pessoal, aqui é o professor Adailton, mais uma vez passando aqui para você com essa videoaula no Biologia Plena. Hoje nós vamos resolver exercícios, vamos resolver questões a respeito de introdução à genética, conceitos básicos em genética. Então, nós vamos começar agora, te prepara, vem aí exercício de alta qualidade para você. Vamos lá então, primeiro exercício aqui sobre o vocabulário genético, associe corretamente. Nós temos 1, genótipo, 2, fenótipo, 3, gene, 4, heredograma. Vamos lá, o que está dizendo aqui? Letra A. É a montagem de um grupo familiar com o uso de símbolos, também conhecido como genealogia, mapa familiar ou pedigree. Então, letra A. 4, heredograma. Letra A, nesse caso aí, heredograma, ok? Então, aqui nesse caso, a heredograma, só para a gente entender, para a gente se associar. Então, montagem de grupo familiar. Então, heredograma. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, A4. Tranquilo. Fechou. Letra B. Cada segmento de DNA capaz de transcrever sua mensagem em uma molécula de RNA. Isso aí chama-se gene. Muito bem. O gene, na verdade, ele vem a partir de uma transcrição. O que significa isso? O DNA faz a síntese de RNA. Isso é transcrição. Depois ele é traduzido em uma proteína, tá certo? Então, nesse caso, letra B, 3. Letra B, 3. Bacana. Letra C. É a constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de alelos que ele herdou dos genitores. Isso é o que, pessoal? Eu não vejo. Isso é o que? Genótipo. Genótipo, letra C, 1. Letra C, 1. Bacana? Letra D, então, é fenótipo. Vamos lá. São as características internas e externas, ou externas, de um ser vivo geneticamente determinadas. Muito bem. Então, a sequência aí, só para a gente ter, letra C, 1. O 2 é fenótipo, letra D. O 3 é gene, muito bem, letra B. E 4A, nesse caso, heredograma, gabarito, letra B. Muito bem, boa questão. Vamos para frente. Mais uma questão aqui no Biologia Plena com o professor Adailton. Em algumas raças de gado bovino, o cruzamento de indivíduos de pelagem totalmente vermelha com outros de pelagem totalmente branca produz sempre indivíduos malhados, com pelagem de manchas vermelhas e brancas. Admita um grupo de indivíduos malhados, cruzado apenas entre si, que gerou uma prole de 20 indivíduos com coloração totalmente vermelha, 40 indivíduos com coloração ou pelagem malhada e 20 indivíduos com coloração inteiramente branca. O resultado desse cruzamento é um exemplo do seguinte fenômeno genético. 2 pontos, letra A, epistasia, pleiotropia, letra B. Letra C, dominância. Letra D, codominância. Esse é um exemplo claro de codominância. Quando nós temos dois cruzamentos, nós temos um cruzamento, na verdade, duas espécies ou dois espécimes, dois animais, um vermelho e um branco, e eles se cruzam. O que acontece? Nasceu um malhado, dizendo o seguinte, que ele nasceu híbrido, ele é diferente do pai e da mãe. Para dizer para você o seguinte, nasceu com cor, uma malha vermelha, outra malha ou mancha branca no mesmo animal. Depois fizeram o cruzamento desses malhados, um macho com a fêmea, fizeram o cruzamento, obtiveram vermelhos, brancos e a maioria malhados. Então, resposta, codominância, letra D.
Letra D é a resposta correta. Exercício bacana. 3. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Então, clonou-se. Eu tenho duas plantas com o mesmo DNA, o mesmo genótipo. Beleza? Continuemos. Esse conjunto foi dividido em dois grupos que foram tratadas de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto aos ciclos de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro. Então, de novo, um grupo ficou com a iluminação natural e o outro mantido no escuro. Bacana. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amarelas. Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram. Olha só que texto mais bacana. Vamos lá. Letra A. Os genótipos e os fenótipos são idênticos? Não. Os genótipos são idênticos. O fenótipo não, né? Porque uma ficou verde e a outra ficou amarela. Então, não são idênticos. Os genótipos e os fenótipos são idênticos. Não são, né? B. Os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes. Essa parece que é o nosso gabarito. Vamos para a letra C. Diferenças nos genótipos e fenótipos. Não é, os genótipos são iguais. É clone, foi clonado. Letra D. O mesmo fenótipo e apenas dois genótipos diferentes. Negativo, está invertido. Letra E. O mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos. Errado também. Gabarito, letra B. Os genótipos idênticos e os fenótipos são diferentes. Por quê? Porque eram clones. DNAs iguais, então genótipos iguais. Depois, por ficarem em ambientes, um com iluminação natural e o outro sem iluminação, no escuro, aquela que ficou com iluminação no escuro, sem iluminação, no escuro, aliás, ficou amarela, a outra ficou verde. Fenótipos diferentes. Então, gabarito, letra B. 4. Em algumas situações, é possível perceber que um alelo de um determinado locus gênico inibe a ação de outro alelo em outro locus. Olha, aqui onde é que está a sabedoria do negócio. Inibe a ação de outro alelo em outro locus. Essa situação em que um gene mascara a expressão do outro é chamada de codominância, recessividade, epistasia, euploidia, homozigose. A resposta correta é letra C. Epistasia, de fato é assim mesmo, quando um gene inibe a ação de outro, quando um alelo inibe a ação de outro em outro locus, ou seja, em outra região. Isso é epistasia, ok? Para frente, mais um exercício. Observe a representação do perfil cromossômico de uma mulher. Bacana, tá aí. O que é isso aí, pessoal? Ah, bacana. Isso aqui é um cariótipo. Você conta os cromossomos, verifica se é possível. Primeira coisa, o que você pode fazer com um cariótipo? Contagem dos cromossomos, identificação do sexo e de algumas doenças cromossômicas. Nesse caso aqui, ele falou genoma, é genética, é o cariótipo, genótipo, cromossomia. Resposta correta, já tinha falado, é o cariótipo. Cariótipo, letra C, resposta correta. Número 6. A genética é responsável pelo estudo da hereditariedade. Considera-se que essa ciência tenha iniciado seu desenvolvimento após experimentos aplicados por um monge chamado de... Quem foi? Gregor Johann Mendel. Ele é o pai da genética moderna, foi o pai da genética moderna e era um religioso, era um monge, ok? Letra C. Bacana. Gabarito C. Número 7. Número 7. Genes que se localizam no mesmo locus ou
em ambos os cromossomos de um par. De um par. Essa é a informação preciosa. E que respondem pela manifestação de um certo caráter, denomina-se homólogos. Olha o que é isso, ó. Genes que se localizam no mesmo locus ou em ambos os cromossomos de um par. Isso é homólogos, são cromossomos homólogos. Letra A, gabarito letra A. Beleza? 8. A cor dos pelos em coelhos é definida geneticamente. No entanto, coelhos da variedade Himalaia podem ter a cor dos seus pelos alterada em função da temperatura. Isso indica que o ambiente influencia. O fenótipo apenas na idade adulta, o genótipo na população, o genótipo e o fenótipo, o genótipo apenas para a cor dos pelos, o fenótipo dos indivíduos. Letra E, corretíssima, o fenótipo dos indivíduos. É importante aqui falar que quando nós definimos fenótipo, nós falamos que é o quê? É a expressão do genótipo mais o meio ambiente. O meio ambiente tem uma força muito grande na mudança do fenótipo, interfere muito. Eu falei da importância da interferência fisiológica, bioquímica e morfológica. Então, por incrível que pareça, a temperatura pode realmente modificar isso aí. Eu me lembrei agora que a temperatura define, por exemplo, na reprodução das tartarugas, o sexo. Se faz calor, se faz frio, muda o sexo. Isso é bacana, é importante você saber. Então, gabarito letra E. Questão de número 9. O alelo que manifesta o seu fenótipo tanto nos indivíduos homozigóticos como nos heterozigóticos é denominado de... Ele manifesta tanto em homozigose como heterozigose. Isso é o que, gente? Dominante. Ele é dominante. Letra D. Décima questão. Vamos lá. Uma característica genética recessiva presente no cromossomo Y é... Letra A. Pode ser dada do pai ou da mãe. Da mãe não, né? A mãe não tem Y, só tem X. Então, letra A está fora. B. Só pode ser dada a partir do pai por seus descendentes do sexo masculino. Eu acho que essa é a nossa resposta. Vamos ver as outras. Só pode ser dada a partir do pai por seus descendentes do sexo feminino? Fora. Mulher não tem Y. Só pode ser dada a partir da mãe. Mãe também não tem Y. Tá fora. Só pode ser dada a partir da mãe por seu descendente do sexo feminino? Também não. Resposta, gabarito, letra B. Letra B. Então, amados, após essa resolução de exercício, após esse exercício que nós respondemos aqui agora, espero que esses exercícios possam realmente fazer de você uma pessoa vencedora nas provas, nos concursos e também no Enem, tá certo? Deus abençoe você, compartilhe essa videoaula, inscreva-se no canal, no Instagram e também compartilhe para todas as redes sociais dos seus amigos, etc. Tá bom? Deixa um comentário aí se você gostou ou não dessa videoaula, o que você achou interessante, deixa um comentário, tá certo? Muito obrigado, Deus te abençoe.